Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de informática básica. Bom, na aula de hoje nós iremos abordar um conteúdo que vocês já utilizam, tá? As redes sociais. Mas, poxa, professor, por que eu vou estudar rede social? Eu já tenho uma. Eu vou trazer para você termos técnicos e as pegadinhas que podem ser cobradas sobre este assunto. Então, sem mais delongas, vamos entender o que seria rede social. Gente, rede social, primeiramente, não há necessidade de você ter um sistema, tá? Porque a definição, a tradução literal de rede social é um conjunto de pessoas que possuem o mesmo objetivo. Então, percebam, se você tem um grupo de pessoas que fazem alguma coisa igual ou possuem o mesmo objetivo, isso é uma rede social. Por exemplo, vocês que estão visualizando a minha aula agora, vocês possuem um objetivo, que é ser aprovado em concurso público. E eu também tenho um objetivo, que é fazer você passar na disciplina de informática básica, que é fazer você gabaritar. Então percebam, queira ou não, aqui nós temos uma rede social com fins acadêmicos. Lógico que, propriamente dito, as redes sociais têm a ideia de publicar, compartilhar informações pessoais, mas hoje está saindo do desuso a questão somente privacidade, somente para uso pessoal. Os órgãos públicos, as empresas privadas estão pegando toda a sua comunicação e atrelando a uma rede social. Por quê? Duas coisas importantes. Você tem um contato mais rápido, você tem uma interatividade. Segundo, economia, gente, economia. Por quê? Se você faz uma publicação numa rede social, seja ela qualquer, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, por exemplo, via lista de transmissão, o que acontece? Você vai, digamos, gastar X, tá? Se você faz uma publicidade utilizando uma TV aberta ou uma TV fechada, você vai gastar 1000 vezes mais. E aí o pior de tudo, né? Que você talvez não vai conseguir atender todo esse público, diferentemente de uma rede social, que você consegue delimitar, você consegue segmentar o público que você quer. Então hoje as redes sociais é uma ferramenta essencial, ela é muito mais do que marketing, ela é também para pesquisar o comportamento das pessoas, tudo bem? E aí, vou trazer para vocês as redes sociais que vocês precisam saber para o concurso público de vocês, tá? Primeiro, nós temos a rede social Facebook e o Instagram. Coloquei essa imagem porque é bem interessante, porque em 2012, né, o Instagram foi adquirido por Facebook. O WhatsApp eu coloquei por quê? O WhatsApp, ele propriamente dito, não é uma rede social, tá? Ele é um comunicador instantâneo, mas as bancas, tá, elas consideram que o WhatsApp, ele sim é uma rede social. Por quê? Porque ele possui um objetivo em comum, que é fazer a comunicação via texto, via vídeo ou via transmissão, enfim, você consegue fazer a comunicação. Então, partindo desse pressuposto, eles compreendem, né, as bancas compreendem que o WhatsApp é sim uma rede social. Tá? Nós temos o Twitter também, que ele é um microblog. Nós temos o LinkedIn. Professor, nunca ouviu falar o que é LinkedIn? Se você nunca ouviu falar o que é LinkedIn, ou se você já ouviu falar, mas não tem um cadastro, você está perdendo várias vagas de emprego. Por quê? Hoje as grandes empresas, ela possuem no LinkedIn uma ferramenta de captação, tá? Então, fiquem atentos. E o YouTube, né, que é uma rede social voltada para a parte de vídeos, compartilhamentos, tudo bem? Bom, eu falei para vocês que as redes sociais hoje é uma ferramenta de comunicação. E essa ferramenta de comunicação, ela gera algo chamado de engajamento. O que é engajamento? Engajamento nada mais é do que a interação que o usuário, né, eu, você e todo mundo, possui, por exemplo, pela figura ou pela fanpage da LAC Concursos. Então, se as pessoas comentam, se as pessoas curtem, se as pessoas compartilham, significa que a nossa imagem, o nosso engajamento, ele é satisfatório. Então, como que você mede, por exemplo, né, se aquela empresa ela é benquista, né, bem vista na sociedade digital, nas redes sociais, pelo seu engajamento? Se é uma rede social que ninguém curte, que ninguém dá like, que ninguém comenta, que ninguém compartilha, logicamente que o engajamento está baixo. Então, uma definição bem clássica aí sobre engajamento. É o nível de envolvimento, intimidade, interação e influência que o indivíduo tem com uma marca e suas mídias sociais ao longo do tempo. Então, engajamento é a empatia que a pessoa possui por aquela determinada marca ou empresa. Tudo bem? E como eu falei para vocês que as redes sociais hoje é uma ferramenta poderosíssima para a comunicação,
Que o Mark Zuckerberg, que os outros, por exemplo, criadores de redes sociais tiveram a ideia, tiveram a sacada, né? Hoje, por exemplo, uma rede social, ela é gigantesca, ela possui bilhões de pessoas conectadas. Então, o que acontece? Eu posso promover, eu posso publicar notícias e atingir grandes escalas. E através disso, existe um mecanismo chamado de impulsionamento ou impulsionar publicação. Tá? E isso está caindo no teu concurso. Hoje, por exemplo, quando você faz um post, né, você vai atender, por exemplo, seus amigos. Você vai atender pessoas que são do seu círculo de amizade. Tá? Seja profissional, seja social. Mas, através das redes sociais, você consegue criar expectativas, né? Ou fazer uma captação fora desse círculo. Então, não é algo mais restrito, é algo aberto. E a partir da ferramenta de impulsionar publicação. E aí, o que é mais interessante? Você possui 4 características que precisa compreender. Você pode escolher um público-alvo. Por exemplo, eu quero fazer uma publicação sobre o edital da Polícia Civil do Distrito Federal. Então, eu vou pegar pessoas que têm de 21 anos até 35 anos, porque vai ter que ter ensino superior, né? Então, posso colocar 20 também, 20 a 35 anos. Posso colocar a faixa etária de idade, posso colocar o sexo masculino, feminino. Posso também, se quiser, colocar a localização. Então, posso colocar um raio de 25 quilômetros no Distrito Federal. Também, se eu quiser, eu posso me programar, tá? Eu posso fazer um orçamento de R$ 1.000 agora. Não, mas depois na publicação eu vi que tive uma determinada captação, tive uma empatia, tive um engajamento interessante, vou aumentar esse orçamento. Então ele não fica limitado, você pode delimitar. Não é algo fixo. E o melhor de tudo, tá, gente? Vamos supor que vocês sejam aprovados num concurso público e você fique responsável pelas mídias sociais de um determinado órgão. O que acontece? Com a correria do nosso dia a dia, nós ficamos, digamos assim, sem tempo. E com as redes sociais, hoje é possível se planejar. Você consegue se programar os posts da semana, por exemplo. Então, imagine que você vai fazer a programação dos posts das aulas da LAC Concursos. Então eu vou lá, na segunda-feira aula de informática, na terça-feira de raciocínio lógico, na quarta direito constitucional, na quinta penal, na sexta contabilidade. Então perceba, eu consigo me planejar tudo isso graças às redes sociais. Tudo bem? Então percebam, não é simplesmente criar um perfil. Existem muitas coisas que são atreladas às redes sociais que muitas pessoas não sabem ou não utilizam por falta de conhecimento, tá? E agora, eu vou detalhar para cada um de vocês as características que você precisa compreender na hora da sua prova, tá? Primeiro, o Facebook ele é uma rede social, isso já sabemos que eu citei anteriormente. Mas essa rede social ela é focada para relacionamento. Tá? O que é relacionamento? Você vai visualizar se a pessoa está namorando, se a pessoa está, digamos, enrolada, se a pessoa é casada, se a pessoa é viúva. Lógico que hoje existem vários mecanismos atrelados a essa rede social. Um exemplo disso é o Marketplace, na qual você vai criar grupos de vendas, por exemplo, divulgar os seus produtos. Nós temos também a ferramenta, né, que foi atrelada ao Facebook, que é o Facebook Messenger, parecido um pouco com o WhatsApp, na qual você pode comunicar com as pessoas, pode criar grupos também. Então percebam, o Facebook, por padrão, é uma rede de relacionamento, mas hoje é possível compartilhar várias informações. Ele tem sistemas de anúncio, esses sistemas de anúncios são segmentados, tá? E é interessante, tá, gente? Quando você tem, por exemplo, o Facebook, você tem 2 tipos de perfil. Você tem o usuário comum ou você pode ter a figura pública. O que seria essa figura pública? O fanpage, que seria o quê? Voltado para empresas, artistas ou órgãos públicos. E, logicamente, quando você tem um perfil do tipo comercial, você tem métricas, você tem sistemas de impulsionamentos mais eficientes, você possui relatórios. Então, você consegue ter mais recursos que se comparado ao usuário comum. Tudo bem? Bom, continuando, é possível detalhar, gente, quando você faz um post, quando você faz uma publicação, tá? Você tem algumas coisas que caem no seu concurso quando se cobra a questão de privacidade, tá? Primeiro, quando você faz uma publicação, por padrão, ele é para todos. Então, você publicou na rede social, toda e qualquer pessoa que tiver uma rede social vai visualizar a sua informação. Mas você pode configurar.
tá? Você pode configurar quem que vai ver. Os amigos vai ver sua publicação. Ah, eu quero que os amigos e os amigos de amigos possam ver, né? Então, eu quero amigos, exceto. Você pode também colocar dentro da sua, digamos assim, dentro do seu círculo de amigos, colocar exceção. Tá? Então, a pessoa, você está conectado a ela, mas você não quer que mostre, por exemplo, a publicação. E você também pode, se caso alguém te marcar numa foto, utilizar o personalizado. Vamos supor, alguém te marcou numa foto. Você pode solicitar que chegue uma notificação para ti, para você aprovar. Né? Então, eu não quero que a pessoa marque nessa foto. Então, você coloca lá, deixar oculto na minha linha de tempo. Então, as pessoas vão entrar na sua linha do tempo, que é as suas notícias, e não vai visualizar nada. Então, percebam, é possível deixar público, é possível deixar com amigos, amigos exceto, amigos de amigos. Então, os seus amigos e os amigos dele podem visualizar a informação. Ou também, você pode colocar amigos específicos, tudo bem? Outra coisa importante. Quem vai ver as suas publicações, tá? Quando você define aqui, ó, você clica nessa setinha, por padrão já falei que é público, nós temos público ou amigos. Então, quando você publica, né, realiza publicações, você tem o público e amigos, ou você pode colocar aqui amigos excetos. Tá? E aí você pode delimitar quem que vai ser. Eu cheguei a comentar no início que o Facebook ele tem os grupos, né? Esses grupos têm fins, normalmente mercadológicos, né? Grupos de vendas, grupos de estudos, a ideia de pessoas reunidas para um prol de um objetivo só. E você tem 3 tipos de público, de grupos, perdão. Você tem por padrão o público, que é aberto a toda e qualquer pessoa. Você tem o fechado, na qual a pessoa entra, visualiza aquele grupo, por exemplo, tá? Só que ele não tem acesso a publicar naquele grupo ou visualizar as informações. Aí você vai ter que pedir a solicitação para o administrador. Ou secreto, na qual existe o grupo e quem só visualiza esse grupo é o Facebook e as pessoas que estão vinculadas a ele, tá bom? Então, percebam, nós temos 3 tipos de grupo, tá? Qualquer pessoa pode entrar, por exemplo, estudo para concurso público. Toda e qualquer pessoa pode estar dentro desse grupo, dessa comunidade. Então, para você que é da era do antigo Orkut, entenda o grupo como se fosse uma comunidade, tá? Bom, eu tenho um grupo fechado, na qual, para você visualizar os membros, né, ou para você visualizar as publicações, você precisa participar. Logicamente que vai chegar uma solicitação para o administrador. E tem o secreto, na qual você não percebe, somente as pessoas vinculadas àquele grupo que sabe que ele existe, tá? Então você não consegue buscar ali, tá bom? YouTube, tá? YouTube